A Segunda Guerra Mundial exigiu um esforço brutal das nações envolvidas, mobilizando milhões de soldados e toneladas de equipamentos militares. Mas você já parou para pensar no que acontecia com as armas e veículos destruídos ou abandonados em meio ao caos dos combates? Será que eles simplesmente ficavam largados no campo de batalha? A resposta pode te surpreender. Não só não eram descartados, como muitos desses equipamentos ganhavam uma segunda vida de formas extremamente criativas e inesperadas. No vídeo de hoje, você vai descobrir os detalhes dessa impressionante estratégia de reaproveitamento em plena guerra. E fique até o final, porque o destino de muitos equipamentos de guerra foi muito além do que você imagina, e alguns ainda são usados até hoje de formas que vão te deixar de queixo caído. A importância da produção industrial na guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a mobilização massiva de recursos industriais e humanos foi um dos pilares que determinaram o desfecho do conflito. Além do envio incessante de tropas aos campos de batalha, as principais nações envolvidas concentraram seus esforços em uma transformação profunda de suas economias, voltadas inteiramente para o esforço de guerra. Essa mudança não se limitou apenas à fabricação de armamentos, mas envolveu a conversão de fábricas civis para a produção de equipamentos militares, a introdução de novos métodos de produção em massa e a reorganização das cadeias logísticas para garantir o abastecimento contínuo das frentes de combate. A produção industrial em escala jamais vista incluiu a fabricação de uma vasta gama de equipamentos, como aviões, tanques, navios, munições, bombas, além de armamentos de pequeno porte, veículos logísticos e até materiais de suporte médico. As linhas de montagem, que antes produziam automóveis, passaram a fabricar tanques e caminhões militares. Indústrias têxteis se dedicaram à confecção de uniformes e paraquedas, enquanto as metalúrgicas reforçavam suas atividades para atender à demanda por peças e blindagens. A capacidade de produção foi um fator decisivo para a vitória dos aliados. Os Estados Unidos, com sua entrada no conflito em 1941, rapidamente converteram sua economia em uma máquina de guerra, adotando a política do arsenal da democracia. O governo americano estabeleceu contratos com empresas privadas para produzir enormes quantidades de equipamentos militares. Montadoras como Ford e General Motors se tornaram símbolos desse esforço, fabricando bombardeiros e veículos militares em um ritmo frenético. Com fábricas operando 24 horas por dia, os Estados Unidos garantiram não apenas o abastecimento de suas tropas, mas também forneceram equipamentos essenciais para seus aliados, como a União Soviética e o Reino Unido. A Alemanha, por outro lado, enfrentou desafios logísticos complexos, especialmente à medida que a guerra se arrastava e seus recursos se tornavam escassos. Desde o início do conflito, os alemães se viram obrigados a desenvolver estratégias inovadoras para maximizar o uso dos recursos disponíveis. Uma dessas práticas foi a reutilização e adaptação de armamentos capturados. Essa abordagem permitiu que os nazistas suprissem parte de suas necessidades bélicas sem depender exclusivamente de sua indústria doméstica, que já operava sob pressão constante. O programa alemão de espólio de guerra se destacou pela coleta, catalogação e adaptação de equipamentos inimigos. Um dos principais nomes desse esforço foi o Major Alfred Becker, comandante do 10º Batalhão de Armas de Assalto da 21ª Divisão Panzer. Após a ocupação da França em 1940, Becker liderou um ambicioso projeto de reaproveitamento de veículos e armamentos capturados. Sob sua direção, mais de 25 modificações em veículos aliados foram realizadas. Um exemplo notável foi a conversão do tanque francês Renault R-35, que recebeu uma estrutura de blindagem alemã para aumentar sua eficácia em combate. A criatividade de Becker e de sua equipe mostrou-se fundamental em diversos momentos críticos da guerra, especialmente durante a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética em 1941. O exército alemão frequentemente capturava tanques, artilharias e outros equipamentos soviéticos que eram rapidamente adaptados e integrados às suas forças. Essa prática tornou-se ainda mais comum conforme a guerra avançava e a Alemanha enfrentava dificuldades crescentes para manter sua capacidade de produção industrial.
Além do uso direto no front, a reutilização de armamentos capturados era também uma estratégia econômica. Tanques e peças de artilharia inimigas que não podiam ser reparados eram desmontados, e seus componentes reutilizáveis eram enviados para fábricas que produziam novos equipamentos ou peças sobressalentes. Esse reaproveitamento ajudava a mitigar os custos elevados de produção e manutenção do exército alemão. O processo de recondicionamento aliado. No lado dos aliados, a situação não era muito diferente do que se observava entre os exércitos do eixo. Atrás das linhas de combate, unidades especializadas se dedicavam ao trabalho intenso de manutenção, conserto e recondicionamento de veículos, armamentos e outros equipamentos críticos. Essas operações eram cruciais para garantir que a máquina de guerra continuasse funcionando, mesmo em meio ao caos dos combates. A complexidade desse trabalho se evidenciava não apenas pela diversidade dos equipamentos envolvidos, mas também pelas condições frequentemente adversas enfrentadas pelos técnicos e operários. Civis locais, prisioneiros de guerra alemães e italianos eram frequentemente recrutados para auxiliar nessas operações, trabalhando sob a supervisão direta de técnicos militares experientes. Essas atividades iam além de simples reparos, envolvendo uma logística elaborada para identificar, transportar, desmontar e reaproveitar peças valiosas. As unidades de manutenção funcionavam como verdadeiras fábricas improvisadas em regiões próximas a ferrovias ou cruzamentos estratégicos, onde o transporte de grandes volumes de veículos danificados era facilitado. Nessas bases, cada veículo passava por uma rigorosa desmontagem. Motores, transmissões e sistemas de artilharia eram cuidadosamente avaliados, e as partes ainda utilizáveis eram separadas para limpeza, reparo e reinstalação. Um exemplo notável desse esforço era a reforma de motores de jipes, realizada a uma taxa impressionante de 115 unidades por dia, o que assegurava o abastecimento constante das tropas na linha de frente. O esforço de manutenção não se limitou apenas ao teatro europeu. No Pacífico, onde as condições climáticas tropicais impunham desafios únicos, o trabalho de adaptação dos equipamentos foi igualmente vital. A alta umidade e as tempestades frequentes exigiam medidas específicas para proteger os materiais em uso. Instrumentos de comunicação, armas e equipamentos de precisão eram tratados com revestimentos especiais para evitar corrosão e danos causados por fungos. Rifles que passavam por revisão eram mergulhados em cosmolina, uma substância protetora que os tornava mais resistentes ao ambiente hostil das regiões tropicais. A aviação também se beneficiou significativamente desse trabalho de recuperação. Aviões danificados em combate eram desmontados, com peças reaproveitáveis enviadas para manutenção e os destroços destinados ao sucateamento. O alumínio, material estratégico e altamente valorizado, era reciclado e utilizado para diversos fins. Na Itália, por exemplo, uma unidade da 15ª Força Aérea encontrou formas criativas de reutilizar esse metal, fabricando até pratos para as refeições dos soldados a partir da sucata aeronáutica. O processo de fabricação desses utensílios seguia etapas industriais detalhadas. Pilhas de destroços de alumínio eram cortadas em pedaços menores que passavam por banhos ácidos para remoção de impurezas. Posteriormente, as peças eram moldadas em prensas especializadas, resultando em pratos compartimentados que recebiam acabamento cuidadoso antes de serem distribuídos aos soldados. Essa inovação simples melhorou significativamente a logística alimentar, substituindo os antigos kits de refeição e tornando o consumo das refeições mais prático e higiênico. No Extremo Oriente, iniciativas semelhantes também floresceram sob a supervisão militar. Na cidade chinesa de Kunming, uma planta administrada por um engenheiro formado na Universidade de Purdue aproveitava alumínio reciclado para produzir utensílios de cozinha destinados às tropas americanas. Partes danificadas de aviões eram derretidas em caldeirões e moldadas em formas específicas, demonstrando a engenhosidade das forças aliadas ao transformar resíduos de guerra em materiais úteis. O planejamento estratégico dessas operações ia além do simples reparo de máquinas. Havia uma cuidadosa coordenação entre a manutenção dos equipamentos
e os deslocamentos das tropas. Unidades designadas diretamente ao Pacífico mantinham seus equipamentos essenciais, recebendo substituições apenas para itens considerados inviáveis de reparar. Tropas que retornavam aos Estados Unidos, por outro lado, entregavam seus armamentos e veículos em depósitos especializados, onde eram restaurados e redistribuídos conforme a necessidade. Esse complexo sistema de recuperação, reparo e redistribuição de equipamentos desempenhou um papel fundamental para sustentar o esforço de guerra dos aliados. Ele não apenas garantiu a continuidade das operações militares, mas também revelou a notável capacidade das forças aliadas de se adaptar às adversidades do conflito. Até aí tudo certo, mas o que aconteceu com os equipamentos das forças nazistas que, como já sabemos, foram derrotadas? É sobre isso que falaremos a seguir. Mas antes, o que você está achando do vídeo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, comente "Quero mais histórias", pois assim você nos incentiva a trazer mais assuntos como esse e ainda ajuda no nosso engajamento. Também não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e deixe o seu gostei. Assim você não perde nenhuma novidade e ainda recebe recomendações de mais vídeos repletos de curiosidades históricas. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. Os acontecimentos após a rendição nazista. Além de todo o processo mencionado anteriormente, algo bastante significativo ocorreu após a rendição da Alemanha em 1945. Uma vasta coleção de equipamentos militares foi transferida para a União Soviética como parte dos termos de capitulação. Essa transferência envolveu tanques, aviões, armas de pequeno porte e diversas tecnologias bélicas, oferecendo à URSS um valioso acervo que não apenas atendia a interesses estratégicos imediatos, mas também contribuía para seu desenvolvimento tecnológico e econômico no pós-guerra. Durante a ocupação do território alemão, o Exército Vermelho adotou uma política peculiar quanto aos espólios de guerra. Uma vez por mês, os soldados soviéticos podiam enviar para casa itens capturados considerados valiosos. Essa permissão fomentou uma verdadeira corrida por objetos pessoais como relógios, punhais e antiguidades, além de produtos de consumo como álcool e tabaco. Esses itens rapidamente se tornaram moedas de troca nos mercados paralelos que floresceram em uma Alemanha devastada e ocupada. Entretanto, quando se tratava de equipamentos militares, a abordagem foi mais meticulosa e sistemática, especialmente a partir de 1943, quando a balança do conflito começou a pender a favor dos soviéticos. Nessa fase, foram criadas brigadas especiais de coleta de troféus com a missão de identificar, reunir e enviar veículos blindados, armas, munições e outros materiais capturados para bases de armazenamento na retaguarda. Essas operações contaram com uma complexa estrutura logística. Equipamentos pesados, como tanques e peças de artilharia, eram desmontados e transportados por via ferroviária até centros de manutenção e análise. A liderança soviética incentivava diretamente essa prática ao oferecer recompensas financeiras por peças inimigas. 3 rublos eram pagos por cada capacete alemão entregue, e valores ainda maiores eram oferecidos por itens mais significativos, como veículos blindados e armamentos de grande porte. Essa política estimulava tanto os soldados quanto os civis nos territórios libertados a participarem da busca por materiais de guerra. Com o término das hostilidades, o destino dos tanques alemães capturados foi curioso. Embora fossem tecnologicamente avançados, modelos icônicos como o Panzer IV e o Tiger não entraram para o serviço ativo do Exército Vermelho. A principal razão para isso era a falta de uma base técnica adequada para manutenção e a dificuldade em obter peças sobressalentes. Assim, muitos desses veículos foram utilizados em treinamentos, servindo como alvos durante exercícios militares. Outros foram desmontados para reciclagem de aço, um recurso extremamente necessário para a reconstrução soviética durante o pós-guerra. O tratamento dado aos aviões capturados foi um pouco diferente. Embora a maioria estivesse em condições precárias, alguns modelos despertaram grande interesse dos engenheiros soviéticos. O Messerschmitt Me-262
o primeiro caça a jato operacional do mundo, destacou-se nesse contexto. A análise detalhada dessa aeronave contribuiu diretamente para o desenvolvimento do caça soviético Su-9, demonstrando como a captura de tecnologia inimiga poderia servir de trampolim para inovações estratégicas. As armas de pequeno porte também foram tratadas com cuidado especial. Fuzis, metralhadoras e lançadores de granadas capturados em bom estado eram reparados e redistribuídos para as unidades de combate ainda ativas. Armamentos irrecuperáveis eram desmontados para o reaproveitamento de componentes. Os lançadores de granadas antitanque, por exemplo, tinham altíssima demanda e eram imediatamente destinados às frentes de combate, dada a urgência no abastecimento desse tipo de armamento no período pós-guerra. Além do uso interno, uma parcela significativa do material bélico alemão capturado desempenhou um papel diplomático importante. A URSS, interessada em expandir sua influência geopolítica, vendeu ou doou equipamentos para países da Ásia, África e América do Sul, que mostravam inclinação para adotar políticas comunistas ou socialistas. Essas transferências não apenas fortaleciam alianças estratégicas, mas também serviam como instrumentos para apoiar movimentos alinhados ao bloco socialista, consolidando a presença soviética em regiões-chave do cenário global. A recuperação dos itens nunca parou. O processo de recondicionamento e recuperação de equipamentos militares, iniciado durante a Segunda Guerra Mundial, não se encerrou com o término daquele conflito. Esse esforço logístico, que se mostrou vital para prolongar a capacidade de combate das forças aliadas, voltou a desempenhar um papel crucial durante a Guerra da Coreia. Quando os Estados Unidos foram confrontados com a invasão comunista ao sul, responderam despejando mais de 73 milhões de toneladas de suprimentos, armamentos e munições no território coreano, consolidando uma estratégia baseada não apenas em poder de fogo, mas também em eficiência logística. A experiência adquirida ao final da Segunda Guerra deixou lições fundamentais para os militares americanos. A guerra, além de consumir recursos em escala massiva, demonstrou a importância de uma abordagem sustentável para a utilização de materiais bélicos. Com essa mentalidade, recuperar equipamentos danificados deixou de ser apenas uma questão de economia e passou a ser uma estratégia vital para garantir estoques prontos para cenários futuros de emergência. Na Península Coreana, o esforço de recuperação rapidamente se tornou uma das maiores operações logísticas da história militar dos Estados Unidos. Dos portos estratégicos de Busan, no sul do país, uma infinidade de veículos blindados, tanques, peças de artilharia e equipamentos avariados era cuidadosamente coletada e enviada ao Japão. Lá, esses itens passavam por processos detalhados de reparo e renovação em instalações especialmente preparadas para lidar com a complexidade do maquinário de guerra. Além da necessidade operacional de manter o fluxo constante de equipamentos, havia uma restrição significativa imposta pelo armistício coreano. O acordo limitava a substituição de materiais danificados a uma política estrita de peça por peça. Isso significava que um tanque inteiro não poderia ser trocado, mas sim apenas componentes específicos que estivessem irremediavelmente danificados. Essa exigência tornava os processos de recuperação ainda mais meticulosos, exigindo criatividade e eficiência dos técnicos militares. A Operação Roundup, conduzida logo após a Segunda Guerra Mundial, serviu como modelo para essa estratégia. Naquela época, suprimentos excedentes foram restaurados e reutilizados em larga escala, estabelecendo uma base de conhecimento e práticas logísticas que se provariam valiosas na Guerra da Coreia. Os custos elevados de manutenção de um exército moderno, que demandavam investimentos milionários diários, foram significativamente reduzidos graças ao trabalho diligente liderado pelo Corpo de Artilharia do Exército. Nada era considerado descartável. Desde veículos pesados como tanques e caminhões de transporte, até componentes minúsculos, tudo era minuciosamente avaliado para determinar seu potencial de reutilização. Veículos destruídos eram desmontados, motores reformados e peças críticas, como engrenagens, transmissões e eixos, reparadas para serem reintegradas ao serviço. Aviões gravemente danificados passavam por complexos processos de restauração e até mesmo partes inviáveis eram reaproveitadas para fornecer materiais essenciais,
como alumínio e componentes elétricos. Além da manutenção imediata da força de combate, esses esforços deixaram um legado significativo que se estendeu para conflitos subsequentes. Durante a Guerra do Vietnã, muitos dos equipamentos restaurados na Coreia ainda estavam em uso, evidenciando a durabilidade proporcionada por esses programas de recuperação. A eficiência logística demonstrada na Coreia moldou a doutrina militar americana para futuras operações, onde o reaproveitamento e a recuperação de materiais continuaram a ser práticas essenciais. Essa abordagem evoluiu para se tornar uma prática contínua nas Forças Armadas modernas, refletindo uma filosofia que transcende o simples conceito de economia financeira. Transformar restos de batalha em recursos reutilizáveis tornou-se um símbolo de resiliência e adaptação estratégica. Mais do que uma solução temporária, essa mentalidade demonstrou ser uma vantagem logística crucial, capaz de garantir que os aprendizados adquiridos em conflitos passados continuassem a influenciar positivamente as estratégias de defesa do presente e do futuro. O que você achou do conteúdo de hoje? Já conhecia o assunto? Comente! Após o final da Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas foram julgados e condenados por seus crimes. Alguns deles acabaram sendo condenados à morte por enforcamento. O que eles não esperavam é que o carrasco escolhido para realizar suas execuções faria com que eles pagarem sentindo um pouco da dor que eles causaram ao resto do mundo. Seu nome? John Clarence Woods. Quer conhecer sua história? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza que você não vai se arrepender.